Olá, meus irmãos, aqui é o Pedrinho que está falando. Como é que você está aí na sua casa? A gente quer, de alguma maneira, trazer alegria por meio da música. Eu estou aqui com o Eduardo Castilho, nós somos aqui da Igreja Batista Regular Filadélfia. Se você está nos visitando pela primeira vez e não nos conhece, e nós queremos cantar alguns cânticos que nos agradam e agradam de alguma forma o coração de Deus. E esse cântico me lembra o texto de Salmos, de número 133. Diz assim, Salmo 133, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E queríamos que você cantasse conosco, todos juntos, louvemos ao Senhor. Afinal de contas, nós podemos estar separados, mas unidos em Cristo Jesus. Cante conosco. Estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória majestosa está neste lugar. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória majestosa neste lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Tua alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação, o seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor. A igreja bem unida, e o mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Sua alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação, o seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação, o seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor. Bem, irmãos, nós queremos cantar esta música que fala Aqui estamos. E me lembrei do verso do Salmos 119, que diz assim, 119, verso 10 e 11. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir os teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Cante essa música em adoração ao nosso Deus. Juntos pra ouvir tua voz, buscar em ti direção.
juntos pra ouvir tua voz, buscar em ti direção, seguir teus passos com a condução, pois não há outro Deus além de ti, nosso refúgio e proteção, luz que ilumina o caminho, paz e certeza ao coração. Te adoramos, ó Senhor. Te adoramos, ó Senhor. Te adoramos, ó Senhor. Aqui estamos, ó Deus, juntos pra ouvir tua voz, buscar em ti direção, seguir teus passos com a condução, pois não há outro Deus além de ti, nosso refúgio e proteção, luz que ilumina o caminho, paz e certeza ao coração. Te adoramos, ó Senhor. Te adoramos, ó Senhor. Te adoramos, ó Senhor. Cria em mim um coração puro, inabalável Espírito. Sê tu minha força, minha canção, abriga-me sob tua proteção. Justiça tua temos nós, pois morremos pra nós, por tua morte atroz. Nosso viver nós encontramos em ti. Cria em mim um coração puro, inabalável Espírito. Sê tu minha força, minha canção, abriga-me sob tua proteção. Justiça tua temos nós, pois morremos pra nós, por tua morte atroz. Nosso viver nós encontramos em ti. Cria em mim um coração puro, inabalável Espírito.
minha força, minha canção, abriga-me sob tua proteção. Justiça tua temos nós, pois morremos pra nós, por tua morte atroz. Nosso viver nós encontramos em ti. Olá, boa tarde ou boa noite, dependendo aí, bom dia de quando você estiver vendo esse vídeo. Eu quero trazer aqui uma saudação para você. Eu sou o pastor Antônio Carlos, falo da Igreja Batista Filadélfia e eu quero deixar registrada aqui hoje a nossa mensagem dominical, como nós temos feito. E antes disso, eu quero deixar um beijo carinhoso, um abraço para todas as mamães. Hoje é Dia das Mães, a gente está com tanta limitação de poder abraçar, beijar e de qualquer forma eu queria que todas vocês que são mães, que assistirem esse vídeo, sintam-se abraçadas, recebam o nosso beijo carinhoso. Nós somos muito gratos a Deus por vocês existirem. A mãe é uma grande bênção de Deus para nós e eu estendo então a todas vocês o nosso abraço carinhoso, afetuoso, sintam-se abraçadas. Eu hoje quero compartilhar com vocês uma mensagem sobre um tema que eu reputo de muita importância, que é falar sobre o perdão conforme a Bíblia, conforme a palavra de Deus. Não é um tratamento exaustivo da questão, há tantas coisas que podem ser faladas a respeito, nós poderíamos falar talvez horas, quem sabe por isso, mas eu quero falar um pouco do perdão, pensando naquela exigência que nós temos, né, que nós fazemos de que alguém se retrate, que alguém volte atrás, corrija alguma situação ou retire algo que tenha falado contra nós e que tenha sido assim ofensivo, talvez mentiroso, talvez assim agressivo, algo que possa ser fraudulento, que possa, enfim, nos insultar. Mas também eu penso no perdão como aquela necessidade a qual nós nos apegamos de que alguém repare, de que alguém faça uma reparação, uma compensação, de que alguém se reabilite conosco, consertando algo que tenha feito contra nós. E aí pode ser um prejuízo, uma traição, uma agressão, algo que trouxe mágoa, até mesmo uma questão comercial errada, sei lá, nós poderíamos pensar em inúmeras questões onde aquilo traz um dissabor e impõe a necessidade de que um reparo seja feito, né? E todos nós sabemos, né, que durante a vida a gente acaba colecionando uma série de episódios, de acontecimentos que quando nós lembramos eles trazem aquela certa tristeza, um desgosto, um desapontamento, né? E às vezes por anos, fruto de decepção, de uma amargura, né? Traz um pesar, traz ira às vezes nós temos um sentimento até mesmo odioso quando nós lembramos de alguma situação do passado, né? O tratamento para estes casos, queridos, é exatamente aquilo que a gente coloca como perdão. Esse tipo de evento, de acontecimento na nossa vida exige que haja um tratamento mediante o perdão. Então, antes de falar propriamente na lição de Jesus que eu quero trazer para nós, eu quero que você faça comigo 4 considerações a respeito do perdão, né? A primeira delas é que o perdão, não na totalidade, mas na quase totalidade das vezes em que é necessário, em que há esse tipo de evento, né? Um desapontamento, um dissabor, são situações que envolvem pessoas que são queridas nossas, pessoas que nós amamos, pessoas que nós prezamos. Pode ser um cônjuge, pode ser com um pai, com um filho, com um irmão, com um grande amigo, um chefe, um irmão da igreja, alguém do nosso convívio. São em geral pessoas que nós amamos e que temos elas em nosso coração em grande estima. A quase totalidade das vezes é assim que acontece. Perdão.
A segunda consideração sobre o perdão que eu quero colocar é que essa exigência de que a pessoa venha e se retrate, que conserte alguma coisa errada, que deixou a gente assim, com mágoa, alguma coisa, é sobre um episódio passado, alguma coisa que ficou para trás, que machucou, que entristeceu, não é? Que causou alguma forma de ferida em nós. Mas acontece que toda vez que eu trago aquilo à mente, eu sofro aquilo de novo. Eu volto para aquele pedaço da vida em que aquela questão aconteceu e eu vou sofrer segunda, terceira, quarta, N vezes. Toda vez que eu me recordo daquilo, eu sofro de novo. Eu revivo aquela situação ruim. Isso é muito negativo, não é? A terceira consideração é que essa necessidade de justiça, que é o sentimento que nós temos quando há necessidade do perdão, ela acaba normalmente, às vezes, fermentando, se a gente acaba vivenciando muito aquilo, fermenta dentro de nós, e aí acaba provocando sentimentos ainda mais ruins e mais negativos, como ódio, até amargura, desejo de vingança. É o que acaba acontecendo quando a gente fica revivendo episódios aí que requerem um tratamento e cujo tratamento não é dado. Por fim, a quarta consideração sobre essas questões que envolvem perdão é que há dois lados nesta questão. O lado que sofre o dano e o lado que causa o dano. São os dois lados aí quando há questões onde o perdão precisa ser reparador, ele precisa reparar, consertar alguma coisa. Há o penitente e há o perdoador, há aquele que perdoa e o que pede perdão para que o acerto seja feito aí. Por tudo isso, então a gente percebe quantas coisas assim negativas envolvem eventos da nossa vida que trazem marca, machucado, ferida. Por isso torna-se imperativo que a gente acerte estas coisas, é preciso perdoar, é preciso libertar-se disso. O perdão, e talvez eu vá repetir isso algumas vezes aqui, é algo libertador, ele retira a gente daquela prisão que está lá no passado e que quando a gente lembra eventos, situações, a gente fica amargurado, a gente fica entristecido, né? É importante a gente notar que estas coisas que marcaram a nossa vida, elas adoecem o nosso coração quando não há perdão. Elas entristecem, elas chegam assim elas prendem a nossa vida e sem que a gente perceba, eu disse que é uma prisão, e de fato é porque nos faz reféns de algo ou de alguém. É o que acontece quando nós temos essas situações que até embrutecem às vezes o nosso semblante, porque elas não são acertadas, não há o acerto devido mediante perdão, e aquela coisa vai ficando, vai martelando a gente. Então, como eu disse, o perdão ele é libertador sempre, ele retira as pessoas dessa prisão que nos é imposta por estes eventos, né? Muito bem, Jesus apresenta nos evangelhos várias situações onde ele nos ensina porções de como lidar com essas questões para aplicar perdão para a restauração de situações. Nós não vamos ver todas elas, eu vou mencionar duas e lidar mais detidamente com uma terceira. A primeira situação interessante que Jesus vai tratar está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, nos versos 23 a 26. E qual é a situação? Jesus traz lá uma situação onde nós somos o ofensor. Quando há uma questão de ofensa e eu sou o ofensor, muito bem, eu sou o causador da ação, né? Qual é a recomendação de Jesus para isso? Vá sem demora e se reconcilie, não espere, tome a iniciativa, peça perdão. E aí você vai restaurar a normalidade da tua vida com relação àquilo. Então, quando você é o ofensor, você lembrou, aquilo às vezes traz um pesar, vá,
peça perdão, restaure as coisas, abraça a pessoa, peça perdão, cite aquilo que você tem em mente, aquela ofensa que você fez, você pede perdão e reconstrói aquela situação. Mas há uma segunda situação que está em Mateus capítulo 18, os versos 15 a 20, onde você é o ofendido, você foi a pessoa que sofreu o dano, a ofensa, a ação. Mas curiosamente Jesus dá o mesmo recado: vá e acerte a situação, não espere, vá se reconciliar com o teu irmão. Você foi o ofendido, perdoe ele, fala para ele que você o perdoa, abraça ele, traz a situação, não exija nada. Então, curiosamente, nas duas situações, sendo o ofendido ou ofensor, Jesus diz que nós devemos fazer sempre assim: lembrou daquela situação, trouxe aquele desconforto, vá lá consertar. É o que nós devemos fazer a nossa parte para nos libertarmos dessa coisa que traz amargura, mau sentimento, uma lembrança triste, não é? Muito bem, há uma terceira situação que Jesus coloca para nós, também está no Evangelho de Mateus e também no capítulo 18, a partir do verso 21, e nós vamos ir lendo e fazendo alguns comentários acerca destes versos, né? Para que você possa também interagir. Mateus capítulo 18, eu vou ler inicialmente os versos 21 e 22. Diz assim a Escritura: então Pedro aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, o que nós temos aqui, né? É um incidente interessante. Pedro sempre fez algumas perguntas e também deu algumas respostas desafiadoras assim a perguntas que Jesus fazia. Ele em várias ocasiões toma a palavra, algumas ele foi bem, outras nem tanto. Mas aqui o que acontece, um judeu daquela ocasião, que era circunstante de Jesus, e o próprio Jesus era judeu, eles tinham uma tradição rabínica a partir do livro profético de Amós, no Antigo Testamento, que ensinava que eles deveriam, para ser um bom judeu, talvez um bom religioso, um bom cumpridor das coisas de Deus, perdoar até 3 vezes. Isso era uma tradição, não era um ensino determinante da Escritura, mas a tradição havia trazido isso, que 3 vezes seria ali o importante, o ideal para que se perdoasse, né? E Pedro, então, quando ele pergunta para Jesus até quantas vezes eu devo perdoar, até 7, eu acho que ele entendeu que talvez seria até merecedor de uma medalha, porque ele falou: eu mais que dobrei aquilo que é a tradição do bom religioso. Eu acho que Jesus agora vai até me elogiar, vai, quem sabe, fazer uma menção honrosa, né? Porque eu estou indo muito além do que a própria lei diz. Mas o que acontece, nós vamos perdoar aqui, nós vamos perceber aqui que a questão do perdão, quantitativamente, conforme Pedro coloca, ela é suplantada e em muito por Jesus. Jesus disse: olha, não 7, Pedro, mas 70 vezes 7. Ou seja, Jesus estabelece aqui que o correto perdão, ele deve acontecer sempre. Sempre nós devemos perdoar. É o que Jesus quer passar para nós quando ele coloca a questão do 70 vezes 7, né? Perdoar sempre. Não é para fazer uma lista, agora é 7 vezes, eu vou contar. Nem tão pouco, 490 vezes 70 vezes 7. Não é para fazer uma lista e ir ticando ali a cada vez que eu perdoo. O ensino de Jesus é que nós devemos perdoar sempre. Mas para que ficasse mais claro para Pedro e para os seus ouvintes e para nós como estas coisas deveriam acontecer, a partir do verso 23, Jesus vai usar uma parábola. O que é a parábola? A parábola é um recurso
retórico que Jesus sempre usava, que é contar uma história fictícia, com pessoas fictícias, às vezes usando outras figuras de linguagem, como ele vai usar a hipérbole, que é o exagero, mas através dessa história fictícia, dessa criação dessa história fictícia, Jesus traz um ensino verdadeiro, um ensino adequado, um ensino que nós devemos seguir. Então vamos ver, eu vou ler agora os versos de 23 a 25, olha o que Jesus vai dizer logo em seguida. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse assim paga, que a dívida fosse paga. Então, nós vemos aqui Jesus trazendo essa parábola, essa história fictícia, como eu falei, e ele menciona o reino dos céus, que é aquele ambiente onde os valores de Deus são vivenciados, né, e que servem de referência para nós na nossa relação com Deus. E ele menciona um rei que foi fazer o recolhimento, a cobrança das dívidas dos seus servos, dos seus servidores, e aparece um lá que devia 10.000 talentos. É uma dívida gigantesca, é uma dívida que excede aos milhões. E como eu disse, essa história é fictícia, ela não aconteceu de verdade. Mas Jesus está se servindo dela para tentar estabelecer parâmetros verdadeiros para nós. Então, esse homem chega lá, ele tem essa dívida, em dinheiro de hoje, creio eu, seria na casa dos bilhões. Esse é o valor dessa dívida. Alguém devia bilhões para esse rei. Claro, um exagero retórico, mas a ideia era mostrar que esse alguém tinha uma dívida impagável para com esse rei. Ele não conseguiria pagar. Então, o rei decreta a ruína dele, de sua família. Eles seriam vendidos como escravos no mercado, aquele dinheiro iria para o rei, os bens que eles eventualmente tivessem também seriam vendidos, e tudo aquilo iria para pagar a dívida que eles tinham. Verso 28 diz a Escritura, deixa eu retomar, não, verso 26, o melhor. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou. Aquele homem se ajoelhou, se prostrou diante do seu credor e disse: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Ele pediu clemência ali para aquele rei, para aquela autoridade, porque ele não teria como pagar. Então o que ele faz? Ele pediu clemência, ali ele pediu misericórdia, ser paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Então olha que situação, embora hipotética, interessante, uma dívida impagável, uma dívida de bilhões, alguém pede clemência, pede misericórdia, e o credor fala, tá tudo bem, eu estou perdoando você, mesmo sendo uma dívida gigantesca, eu estou me compadecendo do seu clamor, do seu pedido de misericórdia, e vou perdoar a sua dívida. Verso 28 segue a lição. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então olha só que interessante, esse servo acaba de sair da presença daquele rei, ele teve uma dívida perdoada que, como eu disse, era na casa dos bilhões. E ele encontra agora um outro servo que tinha uma dívida para com ele, e a referência antiga que a Bíblia traz para nós é de que essa dívida era equivalente 100 denários, né? O denário era o equivalente a um salário de um dia de trabalho. Os salários eram pagos em diárias naquele tempo. Então aquele segundo servo que entra na história, ele devia o equivalente a 100 dias de um salário médio para o seu credor. Já o primeiro credor, aquele que devia
100.000 talentos, conforme a Escritura diz. Um talento é equivalente mais ou menos a 30 quilos de metais preciosos, nobres, como ouro, prata. Então, seja qual for a referência, 100.000 vezes 30 quilos de qualquer metal precioso, e esse normalmente o denário era a unidade de medida que eles usavam para dívidas entre nações e essas coisas. Então ele devia 100.000 denários, ele foi perdoado, e agora ele encontra alguém que deve para ele 100 dias de trabalho apenas. E conforme nós lemos aqui, ele o sufocava dizendo: paga o que me deve. E seguindo a história de Jesus, diz: então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Exatamente as mesmas palavras que o primeiro havia usado para com o rei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Então veja, querido, que situação desproporcional, interessante. Um homem tinha uma dívida gigantesca, impagável, e foi perdoado, e ele, sendo credor de um que lhe devia uma pequena quantidade, ele encontra esse homem, o agarra pelo pescoço, começa a o sufocar, e ele quer receber de qualquer maneira. A Bíblia nos diz ali que ele está devedor, né? Então o pequeno devedor pede clemência para o grande devedor, o primeiro exemplo. E da mesma forma como o primeiro fez, o segundo também fez. Ele pediu clemência, o segundo devedor, mas o primeiro não quis saber, ele queria receber e lançou aquele homem à prisão. Muito bem, a lição, a história segue dizendo, o verso 31, vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que aconteceu. Então veja, os demais servidores daquele rei, eles viram essa história e ficaram revoltados. Evidentemente, como é que pode alguém que teve uma dívida impagável perdoada não consegue usar de clemência e de misericórdia para com aquele pequeno credor, não é? Versos 32 e 33 segue a história então e diz: então o seu senhor, chamando-o, chamando o primeiro, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente te compadecer do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Então aquele rei coloca para aquele primeiro credor, ele indignado, ele pergunta: você não deveria ter feito como eu fiz? Eu perdoei você uma dívida gigantesca, e você abordado por alguém que lhe devia tão pouco. Você deveria ter sido clemente, ter sido perdoador, como eu fui. Eu perdoei você e você não conseguiu reproduzir aquilo, não conseguiu ter misericórdia para com aquele homem como eu tive com você. Os dois últimos versos da lição dizem o seguinte: e indignando-se o seu senhor, o entregou aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Jesus finaliza então aqui a história dizendo que aquele servo malvado, aquele grande devedor, que teve uma grande dívida perdoada, ele foi entregue aos carrascos para que pagasse até o final ali do que devia, Muito bem, essa lição de Jesus, que foi colocada mediante uma parábola, ela tem vários ensinos muito importantes que nós devemos aprender, e eu queria compartilhar com você. Agora é a parte que interessa para nós, para a aplicação às nossas vidas, A primeira lição que nós devemos aprender aqui, com o exemplo de Jesus, é que o grande devedor, aquele que tinha uma dívida impagável, somos nós. Somos nós em relação a Deus. A primeira coisa, o grande devedor, aquele que deixa a gente indignado, aquele que a gente olha para ele e fala: mas como esse cara foi capaz de fazer isso? Na parábola, o que está sendo exemplificado é que esse grande devedor somos todos nós e cada um de nós. O rei perdoador, o rei misericordioso que aparece na parábola, aquele que perdoa aquela dívida gigantesca,
é o Senhor Deus, o grande credor em relação a nós. Então, esses são os personagens dessa história. O grande devedor, nós. O grande perdoador é o Senhor Deus. A terceira questão, para identificar também mais as coisas dentro da parábola, é que aquele servo que tinha uma pequena dívida, aquele segundo que apareceu que não foi perdoado, são as pessoas com as quais nós nos relacionamos e devemos perdoar no dia a dia. Ele é o pequeno devedor. Qualquer coisa que alguém tenha feito contra nós, ainda que seja por várias vezes, por 70 vezes 7, sempre será algo menor do que aquela conta que nós temos para com Deus. E por conta disso, não é? Nós devemos entender, e por conta do que nós vimos de como é danosa essa questão de dívida, de perdão, de situações para ser acertada, de situações que entristecem, que magoam, que ferem, nós devemos entender que nós não devemos esperar. Então tudo aquilo que vem à nossa mente, que traz esse sentimento negativo, que exige uma reparação, que exige assim que algo seja justiçado em alguma medida dentro do nosso sentimento, que exige que alguém se retrate para nós, nós devemos buscar acertar rapidamente, fazer como Jesus ensinou, vá até a pessoa, restaure aquilo, não deixe aquela coisa ficar te afetando, te fazer um prisioneiro do passado, ser preso, lembra de uma coisa, fica com mágoa, com tristeza, até o semblante fica ruim. E você pode estar querendo dizer para mim, talvez, olha pastor, mas você não sabe o que aquela pessoa fez para mim, foi gravíssimo. De fato, querido, eu não sei, eu não conheço as circunstâncias de cada um, mas não importa o que alguém tenha feito, quando nós comparamos com aquilo que nós fazemos contra Deus, essa pessoa é o devedor dos 100 denários e nós somos o devedor para Deus dos 100.000 talentos. E note que quando Pedro começa perguntando no verso 21, até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão que pecou contra mim? A questão envolvida aqui também, e Jesus está principalmente querendo nos ensinar sobre isso, é sobre pecado. A nossa dívida para com Deus, nós como grande devedor, que precisamos acertar nossa situação com Deus, essa dívida, ela é construída a partir de pecado, de mentiras, de ódios escondidos, de pensamentos impuros, de palavras agressivas, de atos agressivos, de vinganças, todas as coisas que nós sabemos, mentira, violência, todas essas coisas são pecados e nós vamos acumulando essas coisas, por isso a nossa dívida é impagável nesse sentido, conforme Jesus estabelece. Então nós não devemos esperar. Toda vez que nós lembrarmos de alguma coisa, você pode até, a gente poderia brincar, dizer, olha, mas eu tenho um cunhado, você não sabe o que ele me fez, olha, minha sogra, mas não, podem ser questões entre marido e mulher, pode ser questões entre filhos e pais, pais e filhos, entre amigos, entre irmãos de igreja, entre um chefe que você tem que pode ser que te prejudicou, tem tanta coisa que pode ter marcado a gente negativamente, a gente lembra, aquilo entristece, a gente deve se libertar disso, indo, vá e acerte. Nós não sabemos qualquer coisa que alguém de alguma forma feriu você, nós devemos ir e tentar arrumar estas coisas aí, e em geral, como eu disse lá no começo, será pessoas que nós temos em alta estima, em alto apreço, pessoas que amamos, e então nós devemos ir lá conversar e lembrar de uma coisa, queridos, nestas relações, nós devemos aprender com aquele rei, nós devemos ser misericordiosos, complacentes, perdoadores. Então, isso liberta a gente e lembrar sempre que, sempre na nossa relação com o outro é o pequeno devedor, nós somos o grande devedor, não é? E isso tem que interagir com a gente aí. Mas há ainda mais uma lição, e eu quero extrapolar agora aqui, que vai além das nossas relações pessoais, daquelas relações onde nós devemos sempre perdoar.
sabe? Isso é libertador. Mas também há uma questão aqui, como eu disse, nós somos os grandes devedores e também sem demora, a lição nos ensina, nós devemos procurar urgentemente o rei, o grande credor, e talvez, e mesmo em primeiro lugar, e acertar com ele a nossa dívida. Como eu falei, o verso 21 diz que o tema aqui é pecado, não é? Nós aprendemos a ser perdoadores e vamos conseguir lidar bem com a questão do perdão quando nós tomarmos para nós e interagirmos e trouxermos para dentro do nosso coração a grande dívida nossa que foi perdoada pelo grande rei. Acontece, queridos, que nós precisamos ir até lá, esse grande rei, esse Deus bondoso, esse Deus perdoador, e fazer como aquele devedor fez. Nós precisamos pedir que ele perdoe a nossa dívida. Você lembra da oração do Pai Nosso, onde Jesus nos ensina? Nós devemos pedir a Deus que ele perdoe as nossas dívidas, como nós perdoamos também. Aquela mesma relação está envolvida aqui. Então, para que a gente consiga ter um coração perdoador e consiga ser misericordioso, clemente, bondoso, nós precisamos nos apropriar de um perdão que só existe em Deus, que só existe no Rei, no grande credor. E a lição que a gente deve ter aqui, em primeiro plano, é a gente poder se conscientizar que quando nós vamos até o Senhor e pedimos perdão a Ele, nós somos perdoados de uma dívida gigantesca. E isso deve servir como um anteparo, como um esteio, como um alicerce na nossa alma e no nosso coração, que além de libertador, ele vai fazer com que toda vez que alguém vier pedir perdão para a gente não vai querer manter aquela pessoa refém, prisioneira de nós. A gente vai poder falar, mas é claro que eu perdoo, a tua dívida é pequena comigo, seja ela qual for, porque eu fui perdoado por Deus de uma dívida gigantesca. Então, a questão do perdão é assim, não é uma questão de perdoar é esquecer, como alguns falam. Não, esquecer é amnésia, entende? Então, perdoar é você conseguir lembrar de alguma coisa que alguém fez para você, e é isso que acontece quando há perdão verdadeiro, quando há um pedido de perdão, aquele abraço, a restauração. E eu consigo me lembrar daquele evento, seja quantas vezes for, e aquilo não me afeta mais, não altera mais os meus sentimentos, não me traz visão de ódio, de tristeza, de rancor, de vingança, de nada. Eu consigo lembrar daquilo perfeitamente. Agora é preciso que nós também consertemos essa situação, como eu disse, perante o grande credor, que é o Senhor, que é Deus. Então, o que eu queria fazer, assim como eu desafiei você a buscar talvez alguém com quem você precise se reconciliar, restaurar alguma coisa, e você deve fazer isso é fundamental, mas eu queria desafiar, se você ainda não buscou um dia ao Senhor Deus, se colocou diante dele como grande devedor e pediu perdão a ele, que você procure fazer isso o mais rápido possível. Todos nós temos uma dívida impagável para com Deus. Mas como essa dívida pode ser saldada? Através do pagamento que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, ele recebeu o pagamento de toda aquela dívida, de todo aquele peso de pecado que era sobre nós, de tudo aquilo que pesava contra nós e nos fazia devedores de Deus. E Jesus assumiu para ele essa dívida. Agora, é preciso que nós busquemos a Deus, que nós nos dirijamos a Ele e verbalizemos para Ele, com palavras ou com o coração: Senhor, eu entendo que eu sou o grande devedor da parábola, conforme Jesus ensinou, e eu quero pedir clemência, eu quero pedir perdão, misericórdia. Eu quero pedir que a obra de Jesus, que é aquela obra perdoadora, que é aquela obra que
concede a remissão, a retirada dos pecados, que ela seja aplicada sobre mim. Eu quero ser perdoado pelo Senhor, eu quero ser isentado. E a Bíblia diz que quando nós fazemos isso, toda aquela gigantesca dívida que é de toda uma vida, ela é perdoada. Então, faça isso, querido, busque ao Senhor, clame pela misericórdia de Jesus, peça para que Deus seja de fato o perdoador, o grande rei que perdoa toda a tua dívida, e com isso no coração, você vai estar sempre pronto para perdoar qualquer coisa que alguém te faça, porque ela será sempre menor do que a tua dívida para com Deus. Então busque fazer isso, converse com Deus. Se você quer ter um maior entendimento sobre isso, você pode me procurar, manda uma mensagem pelo Face, entre em contato, eu posso falar mais a respeito disso com você, mas busque ao Senhor, conserte essa situação e não deixe pendências na tua vida te escravizando lá atrás, vivenciando, sendo refém de um passado que traz coisas que entristecem. O perdão é libertador, ele traz alegria, ele restaura, ele renova, tanto nós em relação a Deus, mas também nós em relação aos outros. Então, busquemos esse perdão verdadeiro que nós aprendemos com o Senhor, e que Deus te abençoe. Eu quero orar pela tua vida agora. Deus querido, obrigado porque o Senhor, que é o grande Rei, aquele que é credor sobre nós de uma grande dívida, através de Jesus, perdoou todos os nossos pecados e restaurou a nossa relação contigo. Muito obrigado porque nós temos buscado nos servir desta fonte de perdão para encorajar a nossa própria vida, para perdoarmos a outros. E se alguém ainda não tomou a decisão de buscar ao Senhor, de buscar esse perdão através de Jesus, que o Senhor possa falar ao coração dele agora, dela, para que ele busque esse perdão, que ele busque a misericórdia, que ele busque fazer o tratamento dos seus pecados com o Senhor. E obrigado pelo teu perdão infinito, Senhor, que perdoa dívidas impagáveis, como é a minha, como é a de todos nós. Agradecemos ao Senhor por isso, te louvando também pela vida de todas as mães nesse dia especial que é o Dia das Mães. Que o Senhor leve, ó Deus, para todas as mães essa certeza, esse sentimento de que ser mãe é algo especial do Senhor para elas e que isso é uma grande bênção da tua parte. Nós agradecemos ao Senhor por todas estas coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém, e que Deus possa cuidar da tua vida, possa trazer desejo de acertos, que você possa ser renovado, restaurado por acertos legítimos de situações que vão ser libertadoras. Que Deus te abençoe e até a próxima.